bate-papo, uma conversa, para nós falarmos sobre comunicação que gera confiança, autoridade e vendas no digital. E é interessante porque realmente, agora aqui onde eu estou, são 12:09, aí para vocês são 8:10, mudou aqui agora, 8:10 da manhã, e eu acredito que logo cedo, né, então eu já queria começar esse encontro perguntando para vocês, se vocês fossem, essa semana fosse a previsão, uma previsão de tempo, como está a semana de vocês? Se pudesse ser aí uma previsão de tempo, o que vocês me diriam aqui? Podem responder no chat, né. Como que tá aí o clima da semana para vocês? Tá chuva, frio, sol? Não estou falando do clima do mundo, ok? Estou falando do seu clima emocional. E a Elaine falou que tá o tempo tá frio lá, tá frio. E aí, quem mais? Tá quente, tá frio, tá sol, tá chuvoso, tá nevando, tá com tempestade. A Pri diz que tá frio. A Daisy disse: "Sol com algumas nuvens cinzas". Boa, Daisy. A Renata disse: "Por aqui nublado". Olha, eu tô achando que tá, como se diz, o tempo tá nebuloso por aí, hein. Ah, Elaine, muito bom. Interessante isso, porque nessa conversa de hoje eu quero trazer algumas questões para você, para vocês, sobre o como conectar com o outro, para gerar mais autoridade, mais vendas, gerar essa confiança, e é uma alegria realmente poder estar aqui com vocês e compartilhar desse conhecimento. Eu vou compartilhar aqui alguns slides, e aí fica mais fácil de nós seguirmos a nossa conversa. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Tá liberado para mim? Bem-vinda, Nayara. Também. E sobre o tempo nebuloso por aí, frio, chuvoso, enfim, por aqui tá com sol, tá um tempo alegre essa semana, para mim, muitos afazeres, muitas descobertas, poder aqui também estar com vocês nesse momento, contribuir com essa apresentação, esses insights, eu espero que seja um momento aqui maravilhoso para vocês, nós estarmos essa 1 hora juntas aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, já está aparecendo para mim. Deixa eu mostrar a minha tela aqui para vocês. E daqui vocês estão me escutando bem? Estão vendo a minha tela? Como que está aí para vocês? Tá tudo certinho. Tá certo? Áudio e vídeo tá vendo? Ok, obrigada. Então vamos lá, bora para esse nosso bate-papo de hoje. Então, para quem não me conhece ainda, é um prazer estar aqui. Eu sou Keila Wormeli, eu sou mentora de comunicação e a minha formação é a fonoaudiologia, na comunicação também de alta performance, desenvolvimento humano. Por muitos anos, há mais de 20 anos, eu trabalho com comunicação para profissionais que querem aprimorar as habilidades de comunicar bem, falar melhor e trazer essa clareza, não só para vencer o medo de falar, mas também para potencializar a comunicação como sendo uma ferramenta de transformação e de vendas no digital. Já há mais de 10 anos eu trabalho no online também, no remoto, e eu atravessei em 2019 o oceano para empreender aqui na Europa. Hoje eu vivo na Espanha e a minha missão realmente é o quê? É ajudar mulheres a destravar esse medo de falar, de comunicar, de trazer essa clareza, aumentar as vendas. E eu tenho um projeto também à parte que há 3 anos foi algo que veio muito forte no meu coração, e é o Autênticas, chama Voz Autêntica. Então, o Autênticas é um projeto para mulheres também, que precisam comunicar aquilo que sentem, sem se anular ou explodir, e viver relações
mais leves. E então, assim como vocês, eu também busquei o digital para ter mais liberdade, para poder ter tempo, para poder empreender em outro país, poder atender de onde eu estivesse os meus clientes. E como nós estamos aqui, em poucas mulheres, eu gostaria que você se apresentasse aqui, né? Que nós pudéssemos nos conhecer em alguns breves minutinhos aqui, né? Então me diz, quem é você, o que você faz e o que você está buscando, né? E qual a sua expectativa aqui para esse nosso bate-papo de hoje. Então, vou deixar que vocês abrirem os microfones, se apresentarem. Eu não sei se vocês se conhecem também entre vocês, mas eu gostaria de saber um pouquinho mais de vocês. Então, vamos lá. Quem gostaria de começar aqui? Aí eu voltei. Voltei. Quem gostaria de começar? Então, fala quem você é, abre o microfone, fala quem você é, o que você faz, compartilha um hobby aqui e me diz qual a sua expectativa para essa conversa de hoje. Um minuto, hein? Um minuto. Vou dar um minuto para cada uma, tá bom? Bora lá. Quer começar, Luzinete? Desativa seu microfone. Bom dia. Bom dia. Você falou o quê que eu entrei agora? Ah, Então, bom dia. Então, assim, ó, em um minuto, me diz quem você é, o que você faz, um hobby seu e qual a sua expectativa para essa conversa de hoje. sou Luzinete. No momento eu não estou trabalhando, estou só fazendo um treinamento da Max, Social Seller. E um hobby meu, eu gosto de um dia ouvir música católica, religiosa. E qual a sua expectativa para hoje? Quero aprender mais, né? Ter mais conhecimento, tirar algumas dúvidas também. Boa. Obrigada, Luzinete. Quem mais? Próxima. Bom dia, Bom dia, Nayara. Sara. Trabalho com o SDR e minha expectativa de hoje é sair com mais confiança em mim mesma do que hoje. Boa. E um hobby? Eu amo ouvir música também, só que são músicas com, que me transmite paz e alegria. Oi, filho. Não são músicas religiosas, mas também não são aquelas músicas pesadas aí que falam palavrão. São músicas que falam de bem-estar, essas coisas do tipo. Boa, obrigada, Nayara. Quem mais? Pri, Deise, Elaine. Roniele, Valcilene. Valciune. Valcilene. Valciune. É Valcilene. É Valcilene. Então tá. Ok, Valcilene. Diga, Valcilene. Meu nome é Valcilene. Eu tenho trabalho como CLT. Eu vi a propaganda da Max no Instagram, comecei a seguir ela. Uhum. E quero muito aprender a ser um social seller.
E meu hobby, não tem um hobby preferido, sabe? Mas, tipo, eu gosto de estar na minha casa, limpar minha casa, cuidar dos meus gatos. Acho que não sei se é bem um hobby, sabe? Não tem uma coisa específica no que é um hobby. Ok, então os cuidados, né? Com a casa, com o seu Com animalzinho. a minha Boa, filha. Valsilene, com a E, família. Boa, uhum, e obrigada. queremos aprender. Ah, que Né? bom. É por isso que estamos aqui, né? Vamos Isso, compartilhar alguns conhecimentos hoje. Quem isso. mais? Pri, Daisy, Bom dia, bom dia. eu sou social media. Eu comecei como as meninas no treinamento da Max, comecei em outubro no treinamento. Hoje eu sou uma das gestoras do projeto. E eu trabalho em casa, fico com meu filho e um hobby, deixa eu ver. Eu amo sentar na frente da minha casa e ficar olhando para uns morros que dá para ver daqui, sabe? Que Não sei se delícia. isso é um hobby, mas eu amo fazer isso. Todos os dias eu tenho que tirar um momento para fazer isso. Boa, que gostoso, Daisy. Muito bom, obrigada. Pri, a Pri, acho que ela escreveu aqui no chat. Deixa eu abrir aqui. Gente, eu não estou vendo o chat. Aqui. Ah, agora veio, abriu. Ah, que pena, onde eu estou não consigo falar. Vou falar por aqui. Me chamo Priscila, mãe, designer, dona de casa. Meu hobby é tocar hinos da CCB. Me traz tranquilidade. Boa, obrigada, Pri. Obrigada. Cat, bom dia, seja bem-vinda. Olá, bom dia, obrigada. Vou falar, né? Aproveitar que eu já abri a câmera e o microfone. Me chamo Boa. Ketley, hoje sou CLT, trabalho como supervisora de um call center. Estou como social seeker, né? Estou no treinamento, aprendendo aí essa nova profissão para tentar migrar, para ficar em casa, próxima mais da minha filha. A minha perspectiva para hoje é obter mais conhecimento, né? E o meu hobby é dançar, eu gosto muito de dançar. Obrigada, que delícia. Quem dança seus males espanta, Sim, né? sim, Boa. sim. Temos aqui a Luzinete, a Lisandra. Quem mais? Bora destravar para se apresentar? Vamos nos conhecer aqui. Oi, eu fui a primeira, já falei já. A Luzinete já falou, verdade. Tá? Ah, é verdade, Lu. Lisandra, Elaine, ainda não falou. Mais alguém quer compartilhar, aproveitar a oportunidade? Bom dia, me Bom chamo dia, Elaine. Elaine. Atualmente eu não tô trabalhando, né? Tô procurando a oportunidade aqui na Social Fly, crescer na mídia. Eu tenho um hobby. Ultimamente o meu hobby é passear com a minha filha, né? Eu tenho uma filha de 1 ano, é o meu hobby. E estudar, ler, eu gosto de ler, então esses são os meus hobbies ultimamente. Uau. Obrigada, Elaine. Mais alguém? Kelly chegou por aqui também. Então, olha que interessante, né? Na verdade, a Kelly, pode falar. Oi, bom dia. Bom dia. Desculpa o Vocês- atraso.
Imagina, ó, você que está chegando aqui agora, então diz quem é você, o que você faz e um hobby e o que você espera para essa conversa de hoje. Eu sou a Kelly, sou mãe de 3, estou buscando uma nova oportunidade, aprender cada vez mais e me destacar, né, no mercado de trabalho quando estiver pronta. Uhum, boa. E um hobby? O que você gosta de fazer? Eu gosto de ir na igreja. Boa, obrigada, Kelly. Olha que gostoso, né? Pelo jeito, nós temos várias coisas em comum aqui nesse grupo. A música, né? Dança, igreja, olhar aí os montes, né, Daisy? Olhar o monte, sentar, tranquilidade, paz, né? Então, tudo isso que vocês vêm buscando é aquilo que eu também já busquei um dia, né? Ter essa tranquilidade, ter essa paz. O meu hobby é ir à praia e escutar música. Eu adoro ler também. Então, esses são os meus hobbies favoritos. E que gostoso, né? Nós podermos ter a oportunidade de trabalhar de onde quisermos, né? E vocês estão tendo essa possibilidade, essa oportunidade, né, de desenvolver algo novo, algo que vocês possam ter mais tempo, mais liberdade, né, com os filhos também, né, poder aproveitar, curtir as coisas, né, leves da vida. Então, para a gente pensar aqui, né? Ó, a Nayara está lá com os filhos dela, né, Nayara? Então, tá aí com os filhinhos. Olha que delícia, né? Poder, né, ao mesmo tempo aprender e olhar, né, para a vida de uma outra perspectiva, né? De uma outra maneira, fazer aquilo que vocês gostam, que desperta no coração de vocês, o que é um propósito e também trazer, né, uma entrega que vai também agregar na vida de tantas outras pessoas que precisam desse trabalho de vocês. Então, pensando aqui sobre a questão da comunicação, olha, deixa eu colocar aqui no chat para vocês, se fizer sentido e tiver algum insight aqui que vocês, desse bate-papo nosso de hoje, se tiver algo aqui que agrega, que faz sentido, bate uma foto, compartilha lá no Instagram, me marca para depois eu ver. Meu Instagram é o @KeilaVormeli, tá? Depois vai lá, me marca, posta, tá? Quero ver assim, que se tiver alguma coisa que daqui, desse momento, fez sentido para vocês, eu gostaria de compartilhar e ver vocês lá no meu Insta também, e depois eu quero ver, né, a evolução de vocês, ver vocês crescendo e a gente poder, né, juntas levar, né, esse conteúdo para mais mulheres que precisam, ter, né, essa mesma oportunidade que vocês estão tendo, porque a partir do momento em que eu também estou aqui entregando e compartilhando um conteúdo, nós juntas, com certeza, somos mais fortes, né, de levar essa mensagem ainda mais para frente. Então, me adicionem lá e, se fizer sentido para vocês algo que eu vou compartilhar aqui hoje, tira uma foto, quero ver vocês lá, me marquem nos stories e eu vou ter um maior prazer de compartilhar nas minhas redes sociais, está bem? Então, bora lá para a nossa conversa de hoje. Então, a primeira pergunta aqui que eu quero fazer realmente para vocês, para essa nossa conversa. Está liberada a minha tela aqui. Deixa eu abrir aqui. Então, quantas daqui de vocês já sentiram, né, que têm capacidade, mas travam na hora de falar, escrever ou se posicionar com um cliente? Me conta aqui, né? Quantas de vocês, ou podem levantar a mão aqui, né? Ou escreve lá no chat, eu. Então, o que acontece, né, aqui? Geralmente,
vocês agora, nesse momento, né, vocês estão passando pelo quê? Pela maternidade, né, pelo recomeço, de encontrar um novo espaço, um novo lugar. Às vezes vem o quê? Vem o medo de errar, a insegurança ao falar com pessoas mais experientes, o receio de parecer invasiva, ou muitas vezes até inadequada. Tem algo a mais que vocês sentem que ainda está, ainda incomoda, ainda está travando um pouco vocês de realmente entregarem o conteúdo, escreverem, se posicionarem, falar com o cliente? Tem algo aqui? Que vocês sentem? Se quiserem, compartilhem no chat. A Pri disse, não tenho insegurança em falar. Minha insegurança está em precificar meu serviço. Boa, Pri. Então, a segurança, ela vem de onde? Vem daquilo que você entrega, do valor que você dá para você mesma, da confiança que você vai depositando com o seu conhecimento, Então, às vezes a gente não tem insegurança para falar. A insegurança está o quê? Está em outras questões internas que nos impedem de muitas vezes acreditar naquilo que nós temos para entregar, o quanto o nosso trabalho é valioso, o quanto é importante. Então, essa semana eu estava ouvindo um podcast, que depois eu posso até compartilhar com vocês, que eu achei bem interessante, porque falava que vender um produto ou um serviço não é você colocar o preço mais baixo. Então eu vou colocar, vou colocar só isso aqui, porque daí vai ficar baratinho, e a pessoa vai querer. E muitas vezes ela não vê valor. Ela não vê valor no preço, Ela não vê valor naquilo que você está entregando. Então, está muito mais associado com aquilo que você entrega, com o conhecimento que você está disponibilizando e com a sua confiança em dizer, o meu preço é esse, do que você colocar algo de um valor mais baixo só para entregar algo ali, muitas vezes, para o outro. A Renata disse aqui, eu aprendi a não fazer isso. E é sobre isso, é sobre você confiar no seu produto, na sua entrega, no valor que você tem e, como se diz, entregar para o outro aquilo que é valoroso já para você. A Renata disse, eu já escutei muito assim, nossa, achei que era muito mais alto. E aí, quando você escuta isso, você pensa, poxa, perdi a oportunidade, E aí, o que você faz? Ok, perdeu? No próximo, ajusta, Ajusta o seu valor, cobra pelo seu serviço, aquilo que é valioso, aquilo que você acha que vale realmente o seu tempo e a sua hora, A Renata falou aqui que, por medo, ela reduzia, e hoje não mais. Eu lembro que uma vez eu escutei de um mentor meu, e ele falou assim, eu falei, na época eu cobrava, vamos supor que era R$50 uma consulta. E aí ele falou assim, isso já há muitos anos, tá? E aí ele falou assim, mas você está cobrando, e ainda às vezes eu fazia um desconto, sabe? Achava que assim, não, mas deixa eu fazer um desconto sobre esse valor, aí ficava 40. Ainda falava para a pessoa, não, mas olha, eu posso te dar um desconto, fica 40. E aí o que ele me disse naquela altura, que nunca saiu da minha mente, foi, a partir do momento em que você abaixa o seu valor, abaixa o seu preço, você está tirando de você e entregando para o outro. Gente, juro, eu fiquei chocada naquele momento. Eu fiquei chocada. E eu falei, caramba, bateu. Bateu, assim, de uma maneira forte em mim, que eu tripliquei meu preço, que naquela época eu achava que era impossível.
Eu tripliquei, comecei a cobrar 150, isso já faz 15, 20 anos, tá? Comecei a cobrar, e 150 era caro naquela época, tá? E aí eu falei, não, meu valor é esse a partir de agora, e vamos ver o que acontece. E eu me posicionei. E quando eu tinha que, às vezes, eu queria ainda entrar na era, né, de dar o desconto, então uma coisa que eu aprendi e que fica aqui para vocês é não dê o desconto, né? Parcele, ofereça outras opções para o seu cliente. E aí você pode perguntar, muitas vezes, de que forma fica melhor para você, ou como você gostaria de fazer. O que te atende aqui para que você feche esse serviço comigo. Então, interessante, por quê? Porque muitas vezes a insegurança até vem na forma como você fala. Muitas vezes você tem o valor estabelecido e aí você não consegue o quê? Falar para o outro, ter a segurança e a confiança, muitas vezes, para falar. Então, é interessante, por quê? Porque a questão está mais relacionada a quê? A confiança que você desenvolve e o como a pessoa se identifica com você. Então, algo que eu quero trazer aqui hoje você já parou para pensar? Então, pensa sobre isso, Você já parou para pensar por que existem pessoas que nós logo nos identificamos e gostamos, logo no primeiro minuto de conversa. Ou às vezes você fala com alguém durante horas e tem a impressão de quê? De que foram só alguns segundos. Você já teve essa sensação de que o santo bateu com alguém logo de cara? A Deise disse aqui sim, a Pri sim. Então, a energia que a gente transmite exatamente, Nayara, você falou tudo aqui. O nosso valor, o nosso serviço, o nosso transbordo, a nossa entrega tem tudo a ver com a energia que nós transmitimos. Já pensou se você chega cabisbaixa, com o ombro baixo, caída, às vezes com a cara lavada, sem ter se preparado para aquele momento, que é um momento especial, que é um momento que você tem a oportunidade de se apresentar para alguém, de entregar o seu conteúdo, o seu produto, o seu serviço. E aí você está com a energia baixa, com a voz cabisbaixa, sem graça. Como que é conversar com uma pessoa assim? Não, nada tá bom. Quer dizer, a energia que você transmite faz toda a diferença no valor que você cobra, no seu posicionamento e naquilo que você entrega. A pessoa, ela vê o quê? Ela vê outro valor em você. Então, por que isso é realmente tão importante? Nós chamamos isso de quê? Então, deixa eu voltar a compartilhar aqui algo que... tá aparecendo. Vocês estão vendo minha tela? Só abre o microfone e fala para mim se vocês estão vendo. Sim, estamos Tá vendo. certinho. Ele é Tá ótimo. bom? Ok. Porque para mim, às vezes, dá uma diferença aqui. Então, olha só. Essa sensação de o santo bateu, tá? Então, aquilo que nós falamos no digital, muitas vezes, o que acontece? Não vence quem sabe mais. Vence quem o quê? Quem se comunica melhor. Acredite, se você vai se posicionar no digital, não vence quem sabe mais. Vence quem se comunica melhor. E às vezes tem outros profissionais que não sabem aquilo que vocês sabem e saem na frente.
Por quê? Porque conseguem se comunicar melhor, porque fazem rapport com o outro, porque conseguem uma conexão, porque o santo bateu. Então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês, né, não estão sozinhas. Esse medo, de oferecer o produto ou serviço, de travar, de fazer uma venda, de comunicar, muitas vezes aparece. E é por isso que nós vamos trabalhar aqui um pouco também essa questão da segurança, para vocês transmitirem aqui. Então, essa conexão que nós falamos, quando esse santo bate, quando você transmite essa energia, quando você consegue chegar no coração do outro, quando você consegue entender aquilo que o outro precisa de você, é o que nós falamos e chamamos de rapport. Então, o que é rapport? Tem gente que chama rapport de empatia, que é o se colocar no lugar do outro, de afinidade, de sintonia, de conexão. E eu falo que rapport é o quê? É criar intencionalmente o quê? Uma ligação. Uma ligação do quê? De empatia com o outro, com a outra pessoa. Para quê? Para comunicar realmente com menos resistência. É quando você consegue o quê? Realmente acessar o outro. Por quê? Com algumas pessoas, nós criamos rapport. E com outras, então criamos rapport o quê? Instantaneamente. E com outras pessoas, nós vamos o quê? Precisar treinar. Por quê? Porque nem sempre nós temos essa habilidade inata em nós. Vou contar para vocês, eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu tive que vencer muitos medos. Aliás, hoje trabalhar com comunicação, há mais de 20 anos aí, eu tenho 24 anos nessa jornada, foi o quê? Foi um romper a minha timidez, foi o romper o aparecer na câmera, foi o romper palestrar, foi o romper aparecer nas redes sociais. Por quê? Porque eu ficava por trás dos bastidores. Eu não era a pessoa comunicativa, empática, sorridente, e hoje eu vejo quanto isso traz o quê? Se nós desenvolvemos essa habilidade, porque nós temos esse poder, essa capacidade de desenvolver, nós vamos criar sintonia e conexão com o outro. Eu não sei se vocês conhecem o Tony Robbins, ele é um grande coach mundial, e ele diz que rapport é o quê? Que rapport é a capacidade de entrar no mundo de alguém. É a capacidade de entrar no mundo do outro. Tá? Fazê-lo o quê? Sentir o que você o entende, que você entende essa pessoa. E que vocês têm o quê? Tem um laço muito forte em comum. Então, quando você entende isso, que você pode criar essa habilidade para entrar no mundo do outro, fazer o outro sentir que você entende aquilo que ele precisa e criar um laço forte, criar esse momento de conexão, pronto, você ganha o coração do outro. E aí, o que acontece? O rapport, ele exige o quê? Ele exige uma demonstração sincera, de interesse sincero e genuíno pela opinião do outro, pelos pensamentos, pelos valores que a outra pessoa tem. E o mais importante aqui é o quê? É você prestar atenção, genuinamente naquilo que o outro traz para você. Não é durante aquela conversa, onde você vai oferecer o seu produto, onde você vai criar ali a primeira conexão com o seu cliente, por exemplo, é estar com a cabeça nas nuvens, é estar preocupado com o filho, com o periquito, com o papagaio, ou é estar, por exemplo, preocupado com o que você vai falar depois do que a pessoa está te contando. Não, é você estar ali naquele momento presente, escutando aquilo que o outro tem para dizer. E a partir desse momento que você escuta, você pode o quê? Você pode criar esse rapport através de quê? Então, como que a gente cria essa conexão com o outro, esse laço? Como que a gente entra no mundo do outro e ganha esse cliente? Então, nós temos
duas formas de fazer isso. A primeira delas é quando a gente faz uma identificação de como está a postura, as palavras que a pessoa usa, a voz. Já pensou se você fala muito rápido e o seu cliente fala mais devagar, com mais pausas, e você continua acelerada, falando rápido, não cria conexão com o outro. Tá? Então, o que cria conexão? É você fazer o quê? Muitas vezes um espelhamento naquilo que o outro, como o outro está, com as palavras que o outro te traz e com a voz, o ritmo, tá? Para quê? Para criar essa sintonia. Então, num primeiro momento, a gente pode começar assim com pequenas mudanças que vão o quê? Que vão criar conexão com o outro. Então, o primeiro ponto aqui é o quê? É uma postura que conecta. É quando você está presente, mesmo no virtual, olhando ali para o outro, conectada, prestando atenção. Quando você faz esse contato visual é a forma mais linda de fazer conexão com uma pessoa. É quando você olha nos olhos dela, é quando você escuta com atenção, tá? E é interessante, por quê? Porque essa é uma das formas poderosas de criar conexão com o outro. Então, você fazer esse contato visual, logo que você abre a câmera para falar com o cliente, tá? Ele entender aquilo que, você entender aquilo que é importante para ele. Então, em algumas culturas, algumas pessoas não olham nos olhos, E quando a gente não olha olho a olho, a gente não conquista a confiança do outro. Então, quando você não olha, você gera o quê? Uma desconfiança. Quando você está mais preocupada com outras coisas, quando você não está ali, você está falando e não está... Não, olha na câmerazinha ali, olha no... se for presencial, olha para o seu cliente. Esteja ali naquele momento presente. Depois, o quê? Algo que é muito interessante é como que está a sua expressão. Como que está a sua expressão facial? É uma expressão de leveza? É uma expressão que você está passando que você está nervosa? Que você está preocupada? Que muitas vezes você está agitada? Como que está a sua expressão? Uma expressão que às vezes você está brava, você está irritada ali naquele momento porque aconteceu alguma coisa. Você precisa entrar em rapport, com você mesma para conectar com o outro. Então, olha para o outro, olha como que ele está se expressando, como que está a postura corporal dele também. Por quê? Porque a postura, ela influencia muito como as pessoas vão te ver, vão muitas vezes te julgar, Se você, por exemplo, estiver participando de uma reunião remoto, por exemplo, uma reunião por vídeo ou só mesmo por telefone, o mesmo princípio se aplica aqui. Mesmo que o outro não te vê, ele sente a sua energia. E um outro jeito de criar rapport é o quê? É fazer a técnica do espelhamento. Então, o que é essa técnica? É quando você consegue, não é imitar totalmente o outro, mas é espelhar algum comportamento, de gesto, de tom da voz, do ritmo, da energia que o outro te transmite. Então, no início aqui, da nossa conversa, eu criei, acho que um pouco de rapport com vocês, perguntando como que tá o clima, não é o clima do tempo, como que tá o clima aí da tua vida, Nós falamos aqui, conheci vocês, vocês falaram um pouco daquilo que vocês gostam, então nós criamos o quê? Um pouco dessa proximidade. E é interessante, por quê? Porque quando você consegue modular alguma característica dos gestos que a pessoa faz, do tom da voz,
Se ela está falando numa velocidade rápida ou mais devagar, num tom um pouco mais alto ou mais baixo. Se ela falou alguma palavra que você achou interessante, você pode repetir essa palavra ou a energia ali, né, que muitas vezes aquela pessoa está. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue realmente o quê? Ter, né, ter um pouco dessa conexão com o outro. Vocês costumam fazer... Deixa eu voltar aqui minha tela para vocês. Vocês costumam fazer rapport? Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? A Deise falou aqui, sempre fui tímida também. Sofro com isso. O Max pega no meu pé. A Renata falou, preciso desenvolver isso. Então, o que acontece aqui? Quando você começa a ou fazer a técnica do espelhamento, né? Então, se às vezes o outro fez um gesto, né? Faz também. Se o outro falou um pouco mais rápido, você pode assemelhar. Se o outro falou um pouco mais devagar, ei, deixa eu entrar no ritmo do outro, deixa eu acalmar aqui. Então, você vai o quê? Criando essa conexão. Então, essa é uma das formas de começar a criar conexão com o outro. A Cat falou aqui, ó, eu não conhecia essa técnica, já vou começar a aplicar com a minha equipe no trabalho. É uma boa ideia. Por quê? Você pode o quê? Ei, a pessoa tá ali com a mãozinha aqui. Ei, deixa eu... Uhum. Ah, ok. Ah, e você vai o quê? Gentilmente acessando, né, o outro. Não é para você copiar a outra pessoa o tempo inteiro, ok? Fechou? A Pri falou aqui, olha, sim, bastante. Com 19 anos, iniciei com atendimento ao público via telefone. Então, passar no tom de voz e empatia, olha isso, gente, pega isso aqui que a pessoa está falando. Sempre foi essencial. Então, é isso que eu falo, a pessoa, ela sente pelo seu tom, a sua energia. Hoje sou designer, desenvolvo marcas, preciso sentir o cliente. Então, essa conexão é essencial. Cat diz aqui, ó, eu sou muito acelerada. Então, Cat, quando você for conversar com o seu cliente, quando você for apresentar uma proposta, quando você for fazer uma conexão, lembra disso. O que de palavras, gestos, as expressões, o tom da voz, a velocidade, o ritmo, a energia, você pode o quê? Ei, deixa eu entrar. Então, lembra sempre, é você entrar no mundo do outro, acessar o coraçãozinho lá do outro, para poder fazer essa conexão. Um outro ponto aqui é o quê? É como começar a demonstrar, essa confiança com o seu cliente, tá? Então, como que nós demonstramos? Vou voltar aqui na minha tela. Como demonstrar a confiança ao cliente? Eu sempre falo que o nosso corpo, ele entrega tudo. O nosso corpo entrega aquilo que a gente sente, o como nós estamos, tá? Então, o nosso corpo comunica. Eu falo assim, que o corpo fala, né? Então, o corpo, ele é o primeiro a comunicar o que você ainda não teve coragem de dizer. A Amy Cuddy, ela é uma psicóloga, pesquisadora, uma grande pesquisadora, e ela fala que a nossa postura pode o quê? Pode aumentar a nossa confiança. E o estresse, e reduzir, na verdade, o estresse, o medo. Então, a partir do momento em que a gente consegue, com a nossa postura, com o nosso corpo, conseguir o quê? Transmitir essa confiança daquilo que nós estamos entregando, daquilo que nós estamos oferecendo para o outro vai detectar. O outro vai entender que você, ei, peraí, ela está numa postura,
que demonstra a confiança. Então, o seu corpo é realmente o primeiro a comunicar o que você ainda não teve coragem de dizer. Então, eu quero fazer aqui com vocês um experimento. Vocês topam? De fazer aqui, em uns minutinhos, um experimento? Escreve aí no chat. Quero ver se vocês estão acordadas. Ó, gente, já tá só começando, hein? Sim. Boa. Mas vocês estão acordadas aqui. Então, vou pedir assim para vocês, né? Mesmo que eu sei que tá, né? Tem as meninas aí que estão com filho e tal. Então, olha, eu vou pedir para você só sentar de uma forma confortável na sua cadeira, os pés apoiados no chão, de forma bem tranquila. Eu queria que você observasse exatamente como o seu corpo está agora. Do jeito que vocês estão. Às vezes você estava aí de braço cruzado, mão no rosto, perna solta. Percebe assim, como que tá, né, seu corpo nesse momento. Como que você se sente agora, nesse exato momento? E aí, o que eu quero pedir para vocês é, para vocês agora, na cadeira em que vocês estão sentadas, vocês mudarem a postura. Para vocês assumirem agora uma postura de mais poder. Traz no seu corpo uma postura de mais poder. Ombros abertos. Eleva o seu queixo. Traz uma postura de mulher poderosa que você é. Traz um gesto com as suas mãos de como é uma postura de uma mulher poderosa. Vai respirando. E mantenha essa postura. Fica nessa postura que você escolheu. De mulher poderosa, de mulher maravilha. Uma postura de poder. E respira. Respira. Ativa no seu corpo essa postura. Respira. Arruma suas costas. Traz uma postura poderosa dentro de você. E fica assim por um instante. E traz nos seus pensamentos. Eu vou fechar o meu melhor cliente hoje. Essa vai ser a melhor proposta que eu já fiz na vida. Eu tenho o conhecimento. Eu tenho tudo o que eu preciso para entregar para esse cliente. Eu me sinto confiante. Vai trazendo essas palavras dentro de você, nessa postura. E mantém mais um instante. Boa. Agora vai voltando. E escreve aqui no chat, como o seu corpo reagiu fazendo esse experimento.
Me conta aqui. Como vocês se sentiram? A Nayara disse aqui, leve e mais confiante. Bora manter essa postura agora. Ó, a Nayara até mudou, gente. A Kelly disse, me senti aliviada da tensão. Boa, Kelly. A Pri, confiante. A Larissa, mais energia. Fica nessa posição hoje, fica. Fica pra gente ver se não vai dar um start aí no seu dia. Então, olha como é interessante, porque a Amy Cuddy, essa psicóloga de Harvard, ela fez esse experimento e ela constatou que se nós mudarmos a nossa postura por 2 minutos, gente, o que são 2 minutos no seu dia? Tá? Por 2 minutos, nos faz o quê? Sentir mais confiantes. Devido que aos efeitos da testosterona e do cortisol no nosso cérebro. Então, mudar a nossa postura muda o quê? Então, quando você ativa a sua postura, tá? Você faz um gesto, sabe o gesto de Mulher Maravilha, que ela põe as mãos na cintura, abre o peito, afasta as pernas em pé e fica. E fala, agora eu vou vencer? Eu sou poderosa? Eu dou conta? Eu venço o mundo? Ativa essa posição por 2 minutos, qualquer dia desses, para vocês verem como é. Então, só o fato de você mudar a sua postura já comunica outra energia e outra presença para quem está em contato com você. Seja se a reunião é online ou não, ok? Então, por isso que eu falo que a postura, ela é tão importante quanto a sua comunicação, quanto aquilo que você fala, porque a sua postura também entrega aquilo que você fala. A Luzinete falou aqui, confiante e relaxei um pouco, boa. Então, se você é a pessoa que tem medo de puxar uma conversa, que não conduz a conversa, que trava na hora de falar o valor, nós precisamos ajustar isso. Nós precisamos ajustar isso. Porque agora, você mudando sua postura, você não vai mais falar, ai, eu tenho medo, né? Ai, não consigo. Ei, cadê a mulher poderosa aí dentro? Dentro de você. Então, anota isso aí que eu vou te falar. Anota isso. Quando você... Então, olha isso. Quando você... Deixa eu ver o slide aqui. Quando você tenta agradar demais, o outro sente que você não confia nem em você. Então, não é sobre você ficar tentando agradar o outro para convencê-lo a comprar de você. É você confiar em você, naquilo que você entrega, naquela conversa e no seu serviço. Quando você vai depositando em você doses de confiança, quando você ativa a sua postura, quando você faz rapport com o outro, quando você tem o conhecimento que você tem, que ninguém mais tem, que o conhecimento que é só seu, o outro começa o quê? A te sentir. Ele sente que, ou ele não sente, né? Que ele não confia em você, no seu serviço, na sua entrega, ou ele sente. Quando você muda a sua postura, ele sente confiança em você. Então, como que a gente vai... manter essa postura, hein? Manter essa postura aí. Então, como que nós vamos, comunicar de uma forma mais assertiva com os nossos leads? Com
frases que trazem mais autoridade, né, ao invés de frases que enfraquecem a autoridade. Então, agora que você já aprendeu a fazer rapport, você já aprendeu a ativar uma postura de confiança, você vai o quê? Você vai trabalhar um pouco da sua comunicação. Por quê? Porque comunicar é se posicionar para o outro confiar em você. Então, seja a comunicação da sua postura, a sua comunicação pelas expressões faciais que você faz, pelos seus gestos, né? É o quê? É se posicionar para o outro. Né? E o que você fala também, né, que é a sua linguagem verbal, né, tem impacto diretamente em quem te escuta. Então, aquilo que você fala impacta o cliente a fechar ou não aquele serviço, né, ou aquele produto com você. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui uma frase para vocês, né? Então, quando eu falo assim para alguém, imagina, fica tranquila, eu entendo, não tem problema nenhum. Ai, desculpa te incomodar. O que isso soa quando você escuta isso? Escreve no chat. Quando alguém fala, imagina, não, desculpa, não foi isso. Aí fica tranquila, não tem problema nenhum. Ai, desculpa te incomodar, mas que preciso falar com você. Isso soa para você? Me diz. Insegurança, medo, insegurança. O que mais que você sente? O que mais que você sente? Então, dependendo do como você fala com o outro, como você está entregando a sua comunicação, o outro sente você. Ele sente o seu corpo, sente o impacto da sua comunicação. Olha lá, a Kelly falou ali, dependendo do tom, falsidade também. Insegurança, medo. E é exatamente isso, dependendo do tom que você fala com o outro vai te sentir. Por isso que uma comunicação que é assertiva, uma comunicação que tranquila, que você está o quê? Na conduta, que você tem ali o quê? Ei, eu confio nisso que eu estou dizendo. Tá? Você não vai falar baixo, né? Porque quando você fala baixo, o que passa para o outro? O que transmite? Que você não tem o conhecimento, que você não é tão boa assim, que você está com medo, com insegurança, soa como imaturidade profissional, exatamente, não passa confiança. Quando você fala alto demais, quando você está acelerada, quando você está ansiosa, quando alguém está ansioso, está acelerado e fala com você de forma rápida, com tom alto, o que você sente? O que essa pessoa transmite para você? Me diz. Ela está com pressa. Ela não tem tempo para te ouvir. E o que você sente quando a pessoa fala alto com você? Ela tá brava, autoritária. Então, nós temos que ter cuidado como nós falamos. Que quer acabar logo. Exatamente, Priscila. Então, por exemplo, se eu mudar agora a minha frase e disser aqui para vocês, eu entendo o seu momento. Me conta um pouco mais para eu entender se eu posso te ajudar? Ao invés de dizer, imagina, fica tranquila, eu entendo você. Não tem problema, desculpa te incomodar. E quando você assume a sua comunicação de entender o outro, olha, eu entendo o seu momento, me diz em que eu posso te ajudar, ou me conta um pouco mais sobre como eu posso te ajudar.
O que a pessoa vai sentir de você? A Aline falou aqui, olha, confiança no fechamento começa muito antes da oferta. É verdade, Aline, é exatamente isso. Quando você entende o valor do que você entrega, conhece o benefício real do seu produto e sabe se posicionar com clareza, o cliente sente firmeza. O que precisamos entender é que não estamos só vendendo. Estamos aqui oferecendo uma solução e isso tem muito valor. É exatamente isso, a confiança, ela vem antes de você. Às vezes você está ali desesperado para fechar aquela venda, desesperado pelo dinheiro, desesperado. Não é sobre isso, gente. Não é. É sobre você se sentir confiante, entender que o seu produto resolve a vida do outro, que gera uma transformação e que essa transformação tem valor. E que você é uma pessoa valorosa. E que você tem esse conhecimento para entregar e ajudar a transformar a vida do seu cliente. De facilitar a vida do seu cliente. A Aline falou que é muito importante entendermos a dor desse cliente. Exato. Então, como que nós começamos o quê? A comunicar de forma mais assertiva com os nossos leads, com os nossos clientes. Então, uma conversa boa, ela não começa o quê? Com você vendendo. Salva isso. Uma conversa boa não começa com você vendendo. Começa com você ouvindo, direcionando e convidando o outro para essa conversa. E quem fala bem, na verdade, e fala pouco, quem fala pouco e pergunta bem, vende melhor. Quem sabe fazer boas perguntas, vende melhor. Imagina você chega para o cliente e fala, olha, eu tenho isso para te oferecer, é isso, eu tenho isso aqui para te ajudar, isso aqui vai fazer isso, olha, o meu produto, meu serviço é esse. Será que você está chegando no coração dele? Será que você escutou o que ele tem para te dizer, o que é importante para ele? Você fez as perguntas certas para conectar nesse momento? Então, tem uma estrutura muito simples. Gente, é uma estrutura muito simples, tá? De conversa. E essa estrutura é o quê? É uma estrutura que faz toda a diferença na comunicação que gera para o seu cliente. Essa estrutura, deixa eu compartilhar aqui. Tá compartilhando a tela? Gente, juro, para mim não aparece. Alguém abre o microfone e me fala, por favor? Tá? Ok. Então, como nós vamos começar a comunicar de forma assertiva, com os nossos leads? Então, essa estrutura simples de conversa é clareza, direção e respeito. Ai, Keila, como assim? Tá? Então, é quando a gente tem a clareza de ouvir o outro e de entender aquilo que o outro precisa. E aí nós vamos o quê? Começar a direcionar essa conversa com boas perguntas e vamos o quê? Vamos ter respeito por aquilo que o outro nos traz, por aquilo que é importante para ele. Tá? Sabe quando você chega numa loja e você falou assim para a vendedora, olha, eu vim buscar, eu preciso de uma blusa vermelha. E aí a vendedora te mostra todas as cores de blusa, menos a vermelha.
Como que você se sente? Você não se sente ouvida? A pessoa quis te vender qualquer outra coisa, menos a blusa vermelha, porque ela não teve coragem de te falar que ela não tinha a blusa vermelha de início, e você só perdeu tempo. Então, você precisa o quê? Entender que o seu cliente não tem tempo a perder e nem você. Então, o que nós vamos pensar aqui? Que você quer entender o momento em que o seu cliente está para ver se aquilo que você oferece faz realmente sentido. Tá? Então, nós começamos uma conversa, eu trouxe aqui para vocês algumas estruturas de como começar uma conversa sem vender. Tá? Então, como que a gente começa uma conversa com outro sem vender? Então, o primeiro objetivo dessa conversa é o quê? Quebrar o gelo. Gerar o quê? Conexão com o outro. Então, nós podemos perguntar, muitas vezes ali naquele primeiro momento, o que te fez me chamar hoje? Em que momento você está agora? Deixa eu entender, o que é importante para você. Por que você, o que te motivou a buscar isso nesse momento? O que você gostaria de mudar? Que seja na sua rotina, na sua empresa, no seu projeto, no seu trabalho. Então, você começa o quê? A conversar de uma forma o quê? Simples, humana, sem pressão, entendendo o momento que aquele cliente está. Qual é o seu maior desafio hoje? Então, você vai o quê? Você vai começar a conduzir essa conversa. Tá? Então, a ideia aqui é você o quê? É você quebrar um gelo ali com aquele cliente, e poder o quê? Poder gerar o começo de uma conversa com conexão, sem falar do que você oferece, sem vender o seu produto naquele momento, ok? Não é a hora disso ainda, tá? É assim, ó, você está conversando sem vender, por enquanto, tá? Seu foco não é esse de momento. E aí, você, nesse primeiro momento, quando você está falando, que esse início de conversa não está gerando venda, mas está, tá? Não está, mas está subentendido, Então, o que não fazer? Então, o que você não deve falar? Posso te apresentar uma oportunidade? Gente, essa não é a fala para um primeiro momento de conexão com o cliente. Não quero te incomodar. Lembra que nós falamos ali, anteriormente? Imagina, desculpa te chamar aqui. Se você quiser, sem compromisso, posso te falar o que eu faço? Gente, quando você faz isso, você está gastando o tempo do outro. Tá? Por quê? Porque você precisa ouvir, em primeiro lugar, aquilo que o outro tem para te dizer, fazendo boas perguntas. Depois, a gente vai começar o quê? Vai começar a entender a dor desse cliente. E a gente vai começar o quê? A ouvir, a mostrar o real interesse naquilo que é importante para ele. E aí você pode perguntar, me conta um pouco mais sobre essa dificuldade que você tem, me conta um pouco mais para eu entender em que eu posso te ajudar, me conta um pouco mais sobre isso. O que tem sido difícil para você? O que você já tentou até agora que deu certo? O que não deu certo ainda? O que está te travando hoje no seu projeto? O que você sente, que você precisa? Então, aqui, o que acontece? Você vai o quê? Escutar mais aquilo que o outro tem para te dizer do que falar. Faz sentido? Faz sentido isso?
Então, aqui você começa o quê? A destrinchar aquilo que o seu cliente precisa. Então, aqui você mais escuta do que fala, né? Você faz perguntas poderosas. E o que você não deve falar? Eu entendo, é complicado mesmo. Nossa, que coisa. Isso acontece com todo mundo, já vi isso acontecer na empresa de um cliente, de um outro cliente. Relaxa, vai dar certo. Não se preocupa não. Então, você não fala, você escuta aquilo que o teu cliente tem para trazer e você não dá pitaco. Gente, a melhor coisa de fazer perguntas interessantes é não responder as perguntas interessantes. É não dar pitaco. É ficar, de bico calado. Não, mas deixa eu te contar, olha, uma vez, um cliente passou exatamente sobre isso, e aí foi um desastre. Gente, ele não quer saber. Ele quer saber da solução que você tem para entregar para ele, ok? E depois, quando você vai conduzindo essa conversa, sabe igual uma dança, né? Você começa o quê? Você vai se aproximando, aí você vai dar os primeiros passos, depois você vai começar o quê? A dançar, só depois você vai começar a rodopiar. Tá? Quem dança sabe, né? Tem gente que dança aqui sabe. Depois você vai continuar direcionando essa conversa, sem pressão. Sem pressão, por enquanto, tá? Então o objetivo aqui é o quê? É trazer clareza e liderança. E aí você vai o quê? Como você já escutou tudo aquilo que o seu cliente trouxe para você, você vai o quê? Você vai reforçar com ele. Se aquilo que ele te disse é. Então, pelo que eu entendi, pelo que você me contou, você está buscando isso, 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 isso e isso. Faz sentido? É isso realmente? Você confirma com o outro. Tá? Então, pelo que você me contou, faz sentido buscar essa solução agora? Isso é algo que você está disposto a resolver nesse momento? Hoje, o que mais pesa para você? Tempo ou renda? Então, escuta o cliente, sem pressão para você poder o quê? Começar a trazer a solução, tá? Então, essas perguntas, elas trazem o quê? Elas organizam a mente do cliente. Elas organizam a mente do cliente para quê? Ei, realmente, eu não tinha parado para pensar sobre isso. Olha, isso aqui eu estou buscando isso nesse momento, por quê? Isso, isso e isso. E não fale. Eu acho que isso aqui pode te ajudar. Acho, gente, eliminou do seu vocabulário. Você não achou nada, você tem certeza. Tá? Talvez isso aqui possa te ajudar. Não, não é talvez. Então, acho, eliminou do seu vocabulário, talvez. Não sei se é seu caso, mas eu vou tentar te ajudar aqui de alguma forma. Né? Aí depois você vê com calma, então. Isso aqui melhor. Gente, não tem dúvida quando você está direcionando a conversa com o seu cliente. E depois nós vamos o quê? Nós vamos para a venda, nós vamos abrir espaço para a decisão. Naturalmente, isso vai acontecer, tá? Então, quando você abre espaço para a decisão, depois que você já ouviu, que você já, que você já foi o quê? Entendendo a dor desse cliente, que você já foi direcionando esse cliente, ele, você já entendeu aquilo que ele precisa, o que é importante para ele, que momento ele está, você vai começar a preparar para a venda, tá? Então, quando você abre esse espaço para a decisão, você vai trazer o cliente para cada vez mais perto, ele sentir que ele precisa de você, que ele precisa do seu trabalho, né? Aí, nessa hora, você vai apresentar, a solução, por exemplo, né? Você vai dizer, posso mostrar uma solução que faz sentido para você? Para esse momento? O que você espera de algo que realmente funcione? Você continua ouvindo o seu cliente.
O que você precisa para se sentir seguro, segura, para avançar aqui? Então, aqui você não empurra o seu serviço ou o seu produto para o cliente. Você o quê? Você convida ele para decidir. Então, aqui, em nenhum momento você fala, olha, mas é baratinho, tá? É barato, nossa, vai ficar super em conta. Nossa, eu vou te fazer um preço especial. Você não precisa decidir agora, tá? Você pensa, depois você me fala. Qualquer coisa, eu tô aqui. Você não fecha, você não entrega um produto para o seu cliente assim. Você teve aquela conversa, depois você pode o quê? Você pode preparar, com base na conversa que você teve com o seu cliente, você pode preparar uma proposta que vai fazer sentido. Porque às vezes o cliente, o que ele está buscando ali naquele momento, muitas vezes é o quê? Já é o preço. E você não está oferecendo o preço. Você está oferecendo o quê? Você está oferecendo o seu valor. Você não está oferecendo o preço. Você está oferecendo o valor do seu serviço. Então, o cliente, ele já começa a ver o quê? O diferencial em você. Gente, o cliente que ligou para você e falou, quanto custa? Você esquece. Porque é o cliente que está procurando o preço baratinho. Ele está procurando o commodity. E não é isso que você vai entregar a partir de hoje. Por quê? Porque você vai se desdobrar, você vai se sufocar e você não está entregando aquilo que é importante para você. Então, o cliente que pergunta, na primeira conversa, na primeira mensagem, se ele te procura, e ele fala, eu queria saber quanto custa o seu trabalho de social seller. Quanto é para tal coisa, tal coisa, tal coisa? Você nunca fala o preço ali naquele momento. Você chama ele para uma conversa. Fala, olha, você tem disponibilidade para 30 minutos de conversa para eu entender melhor aquilo que você está buscando? E saber em que eu posso te ajudar? Pronto. Se ele está disposto a conversar com você, é aí que você tem a chance de mostrar o seu diferencial. Fazendo a condução dessa conversa, nessa estrutura simples. A Priscila disse aqui, faz sentido, afinal tem um bom serviço, produto, uma solução real para o cliente. Não faz sentido pedir desculpas, por exemplo. Exato. Vai pedir desculpa pelo quê? Vai se desculpar pelo quê? Então, lembra sempre disso, que a sua voz, o seu valor, aquilo que é valoroso para você, o seu conhecimento, o seu produto, o seu serviço, tem muito mais valor. Por quê? Porque vocês não estão aqui só para ganhar dinheiro. Vocês estão aqui para quê? Para ganhar tempo, presença, escolha, qualidade, vida. Vocês não estão aqui para ganhar só dinheiro. Vocês estão aqui para ganhar presença, escolha, tempo, liberdade. E eu sempre falo que a sua voz, a forma como você apresenta o seu produto, aquilo que você entrega, é mais valoroso do que só ganhar dinheiro, só tentar fazer dinheiro. Então, a sua voz, a sua comunicação, como você fala, ou como você comunica, ou como você se comporta, como está a sua postura, a sua energia, pode ser o caminho da sua liberdade. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Boa, que bom. Então, lembrem sempre disso. Se vocês souberem pegar isso que a gente, se já teve algum insight aqui que abriu a mente de vocês, já está valendo muito a pena esse momento.
essa 1 hora e pouquinho aqui comigo. E então lembrem-se disso. Conexão. Sim, muito sentido, com certeza, total sentido, muito obrigada. Então lembrem-se, conexão. O rapport que você faz com o outro. A sua postura, porque o seu corpo fala. E a sua comunicação. É isso que tem de mais valoroso para uma entrega. Uma entrega que gera vendas. Então, eu quero agradecer aqui a vocês, por esse momento, por poder compartilhar um pouco mais desse conteúdo. E é um conteúdo que já vem por alguns anos, por mais de 20 anos aí, ajudando profissionais a conquistarem a confiança que desejam. Por quê? Porque primeiro é sobre você. É sobre você se alinhar com aquilo que você precisa ajustar em você, para depois você ter aquilo que é tão sonhado. Então, muito obrigada pelo convite aqui, pela participação, por esse momento. E eu quero ver vocês voarem, quero ver vocês evoluindo. Depois, então, vamos supor, uma próxima conversa, uma próxima proposta com o cliente, vai lá no meu direct, me conta, Keila, assisti sua palestra, aquele dia lá no grupo da Max, depois que eu fiz isso aqui mudou para mim, eu tive esse insight, essa clareza. E eu quero saber de vocês, em uma palavra, como foi esse nosso bate-papo aqui hoje, Em uma palavra, como foi essa palestra aqui de hoje para vocês? Kelly, muito obrigada. Eu que agradeço por todo o ensinamento e dedicação. Obrigada. Que gostoso, Nós podermos estar aqui juntas hoje. Incrível, libertador, muito aprendizado. Maravilhosa. Que queridas vocês, esclarecedor. Muito obrigada por esse momento aqui. Vou tirar uma foto final aqui, e aí nós podemos abrir aqui 5 minutinhos para... Preciso te acompanhar, Fato. Tirar uma foto aqui desse momento. Preparem-se, arrumem-se. Que lindas! Então, muita gratidão por esse momento aqui, por poder compartilhar essas ideias com vocês. Vocês vão ver que se vocês começarem a me acompanhar lá no meu Instagram, nesse momento o meu projeto tem sido falar para mulheres que querem comunicar melhor no quesito dos relacionamentos. Então, é um projeto que Deus tocou muito no meu coração para que eu pudesse abrir a boca para falar. E vocês podem me seguir por lá também, @KeilaVormeli. Deixa eu voltar.